Uningá, que o futuro é aqui. Olá, querido aluno, querida aluna, sejam todos muito bem-vindos à nossa disciplina de Planejamento Estratégico e Marketing, ou Planejamento Estratégico e Planejamento de Marketing. Eu sou o professor Jorge Vandal e vou acompanhar você por todas as unidades dessa nossa disciplina. Agora a gente vai abordar os elementos da unidade 1, mas antes eu vou me apresentar um pouco melhor para você. Eu sou jornalista por formação, mas também sou mestre em comunicação institucional, comunicação mercadológica e também sou especialista em marketing e mídias digitais. Tenho ampla experiência profissional trabalhando como jornalista e consultor nas áreas de marketing e comunicação em diversos meios de comunicação e também para diversas empresas, diversos clientes e espero poder colaborar com a sua formação, com o meu conhecimento e também com os conteúdos da nossa disciplina. Por falar em conteúdos da nossa disciplina, vou apresentar aqui um breve plano de aula para a gente ver quais são os assuntos que a gente vai abordar nessa unidade 1. A gente então vai tratar do conceito de planejamento, vamos compreender os princípios do planejamento, também quais são os níveis de planejamento e as filosofias de planejamento. A nossa disciplina é, claro, planejamento estratégico e de marketing, certo? Muito bem, então vamos conhecer esses conceitos principais de planejamento para a gente poder compreender. E aí eu trago uma citação que está lá na unidade 1 do livro da nossa disciplina, de Sun Tzu, que é um general que é conhecido pela arte da guerra. Existe um livro, que até hoje é muito conhecido no mundo corporativo, chamado A Arte da Guerra, e eu trago aqui uma expressão desse livro. Somente quando você conhece todos os detalhes da condição do terreno que você pode manobrar e lutar, é que você vai ter aí então sucesso na sua empreitada, na sua ação. E aí, esse general, o Sun Tzu, ele era imbatível devido à sua notável capacidade de enxergar o campo de batalha e conhecer o inimigo como nenhum outro. Então ele era muito vitorioso em todas as suas campanhas de guerra, né? Algumas técnicas de estratégia, lembrando que a nossa disciplina é planejamento estratégico, são utilizadas até hoje, desse livro, desse general, até hoje no mundo corporativo, quando se fala em estratégia, em estudar o oponente, estudar o campo de batalha ou o mercado e desenvolver ações, estratégias para se conseguir êxito, né? Só que o mundo dos negócios não é uma guerra, ou pelo menos não deveria ser encarado como uma guerra. Aí você fala assim, mas professor, o mundo dos negócios é tão competitivo, é uma batalha que parece ser uma guerra, mas a gente não pode ter essa filosofia ou essa visão de olhar para o mundo dos negócios, o mundo corporativo, como uma guerra. E a gente não pode olhar os nossos competidores como inimigos, porque a gente não vai querer, num mercado saudável de competição, querer destruir, né, querer eliminar o nosso competidor. Aliás, a competição em qualquer mercado ela é muito saudável e muito importante para o desenvolvimento de qualquer segmento. Porque com a competição você vai querer desenvolver mecanismos, a empresa vai querer desenvolver mecanismos para melhorar o seu grau de competitividade e ser melhor que o concorrente e disputar a atenção do consumidor para comprar o seu produto e não o do concorrente. Imagina como seria a nossa vida se em todos os segmentos só tivesse uma empresa ou uma organização para nos atender. Seria muito difícil. Então a gente tem que encarar a competição como um mercado ou como um ambiente propício para melhoria dos serviços e dos produtos. Então a gente tem que estudar os nossos competidores, os nossos concorrentes, conhecê-los muito bem, assim como Sun Tzu fazia na época da arte da guerra, mas não é para
eliminar, extinguir, né? É para poder ser melhor e disputar a atenção do consumidor. Então, essa visão de guerra, de inimigos e de competição dessa maneira, ela não é ética e também ela não é inteligente, porque ser inteligente é utilizar as fraquezas do meu concorrente para desenvolver estratégias que eu possa oferecer algo a mais para o consumidor. E também enxergar quais são as suas forças, ou seja, quais são os pontos fortes do meu concorrente e aprender com eles para que eu possa melhorar também. Existe uma expressão no mundo corporativo chamada benchmarking, que é exatamente isso, é você olhar processos, olhar benefícios e características positivas do seu concorrente e adaptá-la e melhorá-la para você poder melhorar também no seu negócio, tá certo? Então, ao invés de comparar o mercado, o ambiente competitivo como uma guerra, eu pessoalmente prefiro comparar como um jogo. Então, ao invés de falar em batalha, nós podemos falar em um jogo. E o melhor jogo que se adapta à questão da estratégia e a questão de estudo dos concorrentes ou dos oponentes é o jogo de xadrez. Então nós podemos comparar sim o mercado como um verdadeiro tabuleiro de xadrez, onde ali tem os jogadores, tem as peças, então tem os oponentes, tem os consumidores, tem a minha empresa, tem os fornecedores, tem todos ali dentro desse tabuleiro, desse jogo, e eu vou estudar calculadamente cada um desses agentes que está ali e desenvolver uma estratégia, que seria a minha jogada, na expectativa de que o meu concorrente, que o meu consumidor reaja como eu planejei. E se eu fiz um bom planejamento, a chance que a reação dele seja como eu esperei é muito maior. E aí eu posso conseguir uma jogada certa e até mesmo um checkmate. Então é muito mais saudável e inteligente a gente comparar o mercado a um jogo de xadrez do que necessariamente como a um campo de batalha, tá certo? Então quem tem a melhor visão do jogo e das regras e que conhece os concorrentes e clientes tem mais chance de vencer. Certo? E aí eu trago aqui um conceito interessante para a gente poder analisar essa questão de ambiente, que marketing, se eu pegar a expressão marketing do inglês, a raiz da palavra marketing é market, do inglês que significa mercado. O sufixo ing, ing, no final da palavra marketing, ele dá uma conotação de gerúndio, que se a gente fosse traduzir de forma literal para o português, seria mercadando, ou mercado acontecendo, o mercado em movimento. Mas a palavra marketing do inglês foi traduzida para o português brasileiro na década de 70 como mercadologia. E se a gente pegar o sufixo logia do grego, significa estudo, como biologia é o estudo da vida e mercadologia ou marketing é o estudo do mercado. Então, o que é o mercado? O mercado é a minha empresa, os concorrentes, fornecedores, os consumidores. Por que eu devo estudar o mercado? Porque eu devo pensar de uma maneira estratégica nesse jogo competitivo. Porque quanto melhor eu conheço os pontos fortes e fracos do meu concorrente, dos meus concorrentes, quanto melhor eu conheço os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, quanto melhor eu conheço o contexto que envolve o mercado, como a economia, as leis, a tecnologia e os ambientes que influenciam no meu mercado. E quanto melhor eu conheço o meu consumidor, melhor eu vou poder desenvolver estratégias para atuar nesse mercado e ter diferencial competitivo e conquistar a preferência dos consumidores. Então é essa visão que a gente tem que ter quando a gente fala de estratégia, de mercado, uma visão muito mais profissional da coisa, certo? Então no âmbito organizacional, as primeiras preocupações com
planejamento, então é fundamental estudar o mercado para planejar as nossas ações para ter maior efetividade, maior sucesso no que a gente pensou. E aí, essa ideia de planejamento que eu trouxe lá do Sun Tzu da guerra, né, da arte da guerra, 400 anos antes de Cristo, agora a gente traz para uma concepção mais contemporânea. A visão corporativa de planejamento, ela foi trabalhada primeiro por Fayol, que é o Henri Fayol, que é um dos principais pensadores da administração moderna. Na visão de Fayol, o planejamento seria um dos elementos que constitui o processo de administração de qualquer empresa, sendo que o planejamento é um processo de se estabelecer objetivos e meios ou metas ou estratégias para alcançá-los, certo? O Fayol, então, ele elaborou as funções básicas da administração de empresas, que seria planejar, que é visualizar o futuro e traçar um plano de ação, organizar, que é constituir o duplo organismo material e social da empresa, comandar, que é dirigir e orientar o pessoal, coordenar, que é ligar, unir, harmonizar todos os atos e esforços coletivos, e controlar, que é verificar que tudo ocorra de acordo com as regras estabelecidas. Mas veja bem que o primeiro dos elementos essenciais da administração que Fayol nos apresenta é o quê? Planejamento. Por isso a importância dessa disciplina para profissionais de qualquer área, para compreender a importância de planejamento. É isso que a gente aborda, né? O planejamento, então, pode ser considerado a locomotiva que puxa o trem das ações de organizar, liderar, controlar, coordenar e assim por diante. Sem planos, o administrador não saberá como organizar as pessoas e os recursos da organização. Sem planos, não pode liderar com confiança ou esperar que os outros o sigam. Sem planos, ele tem pouca chance de alcançar seus objetivos ou de saber quando e onde ele saiu do caminho, para poder corrigir a rota. Então eu tenho que pensar no caminho que eu vou trilhar, como eu vou trilhar esse caminho para chegar no meu objetivo final. Isso tudo eu coloco no planejamento. E eu tenho os princípios do planejamento, tem tipos, né? Como planejamento participativo, que é o principal benefício desse planejamento, não é o seu final, mas o processo que é todo desenvolvido. O planejamento coordenado, que todos os aspectos envolvidos e partes devem atuar de forma interdependente, integrado. O planejamento integrado, que os vários escalões de uma empresa de porte médio ou grande devem ter seus planejamentos todos integrados. E o planejamento permanente, que é dentro do ambiente de turbulência empresarial, nenhum plano se mantém seu valor e utilidade ao longo do tempo. O planejamento ele não é fixo, o planejamento ele é mutável. Eu penso num planejamento para alcançar um objetivo num futuro próximo ou num futuro médio, mas quando eu vou desenvolver esse planejamento, as rotas têm que ser corrigidas. Por quê? Lembra do jogo de xadrez? Eu planejo pensando em como o meu concorrente, como o meu consumidor vai reagir a essa minha estratégia. Mas nem sempre as coisas acontecem exatamente como a gente previu. E aí a gente, dentro da execução do planejamento, eu vou ajustando as rotas, tá certo? Muito bem, filosofias de planejamento. Tem a filosofia da satisfação, que é alcançar o mínimo de satisfação, mas não necessariamente para excedê-lo. O nível que define a satisfação é o que o tomador de decisão está disposto a fixar e frequentemente é o mínimo necessário. Então tem a empresa que tem a filosofia da satisfação, que eu vou fazer aqui para eu ter o mínimo de resultado. Esse resultado que está tendo está bom, então eu estou satisfeito. Mas também tem empresa que tem a filosofia da adaptação, que ela planeja de uma forma às vezes inovativa, mas ela procura um equilíbrio interno e externo e, de certa forma, ela tenta apenas reagir às mudanças no mercado. É o planejamento a filosofia de planejamento da adaptação. Tem a filosofia da otimização, que é alcançar o máximo possível. Essa filosofia de planejamento já é uma filosofia de planejamento mais profissional, mais bem-sucedida, porque ela utiliza dados, estatísticas, modelos de simulação para poder
compor cenários, objetivos formulados em termos quantitativos, então ali ela tem sempre os dados podendo nortear suas decisões, e ela busca então reduzir em uma escala sempre monetária e combinar em medida geral e ampla de desempenho através de indicadores. Então ela estuda o mercado, ela tem dados estatísticos, ela toma decisões com base nessas pesquisas, nesses estudos do mercado, e ela vai sempre analisando o nível de desempenho de cada ação prevista no planejamento através de indicadores que vão ali nortear se eu estou atingindo, se eu estou superando ou se eu não estou atingindo, se ainda falta alguma coisa, certo? Muito bem. Quais são os 3 níveis de planejamento? Tem o planejamento estratégico, que é esse que é o principal da nossa disciplina, o tático e o operacional. O planejamento estratégico é o mais amplo e abrange toda a organização e ele vem de cima para baixo, ele é pensado pela presidência, direção da organização. O planejamento tático abrange cada departamento ou unidade da organização para desenvolver o planejamento estratégico. E o planejamento operacional é aquele planejamento para controlar as tarefas diárias de cada processo dentro da organização. E aqui tem os níveis de planejamento. O estratégico já é de mais longo prazo, tá? Ele é mais genérico e aborda os objetivos gerais da organização. O tático é de médio prazo, aborda cada unidade separadamente. Eu posso ter um planejamento de marketing, um planejamento financeiro, um planejamento administrativo, um planejamento da produção. Esses são táticos. E eu tenho um planejamento estratégico, que é geral, que estabelece condutas, normas e objetivos gerais da organização. Os outros planejamentos táticos vêm a seguir para botar em prática o planejamento estratégico. E o planejamento operacional é para orientar as tarefas diárias dos planejamentos anteriores. E aí eu deixo como sugestão, apenas para ilustrar um pouco a nossa aula de hoje, esse vídeo da visão estratégica. É um trecho do filme A Fuga das Galinhas, muito interessante, mas mostra o quanto é importante o planejamento, tá certo? Com isso, a gente vai finalizando a nossa primeira unidade com essa frase de John Baker, que diz o seguinte: a maioria das pessoas não planeja fracassar, fracassa por não planejar, tá certo? Muito obrigado e eu te espero na próxima unidade. Até mais!